Olá pessoal, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar como criar uma splash screen, aquela tela que desaparece e depois mostra um formulário de login ou um menu, como você preferir. Vamos lá? Bom, vamos começar utilizando aquele formulário, aquele projeto de login que nós fizemos na última aula. Para começar, vamos renomear o formulário de login para FRM Login. E depois vamos adicionar um outro formulário que vai ser a nossa splash screen. Tá? Então já renomeei. Agora eu vou lá no meu projeto, clico com o botão direito, ADD, Windows Form. Vou adicionar um novo formulário. Esse meu formulário ele vai chamar splash screen. Não podemos esquecer do .cs e clique em ADD. Bom, se você for utilizar uma imagem estática, você pode colocar ela como background do seu formulário, tá? Então vamos lá, eu clico no meu formulário, que vai ser a minha splash screen, e vou colocar uma imagem de fundo. Vou em background image e escolho a imagem e clico em OK. Eu quero utilizar um GIF animado, tá? Mas essa imagem minha, ela é estática. Então eu vou mostrar para vocês como que fica. Uma observação. Antes de mostrar o formulário, a gente tem que mudar no nosso arquivo program, qual formulário a gente quer chamar por primeiro. Então, eu vou colocar lá que eu quero que seja o splash screen. Coloco para rodar para a gente ver e ele chamou lá o form. Observe que a imagem ela está estática. Daí para mim não ficou muito interessante porque eu quero colocar um GIF. Então, eu vou voltar lá no meu formulário e vou tirar o background, a imagem de fundo, e vou colocar como uma imagem mesmo, utilizando o componente Picture Box. Então, vou em Toolbox, procuro pelo Picture Box, coloco o componente na tela, clico na setinha do topo e Choose Image, e seleciono a imagem que eu quero. Depois eu coloco o Docking Parent Container, para ele se ajustar no formulário. Olha lá, quando eu rodar, a imagem vai aparecer animada, que eu achei mais legalzinho para colocar aí, beleza? Agora vamos lá, vamos em Properties. Agora, na verdade, eu vou mudar algumas propriedades do meu formulário para que ele apareça, por exemplo, no centro da tela e que não tenha nenhuma borda. Então, eu coloco lá Start Position Center e coloco também o Former Border Style como None, para que fique mais com cara de splash screen. Vou rodar. Aí já tá ficando legalzinho, né? Agora vamos colocar um som para ele ficar mais animado. Então, eu vou... na verdade, vou colocar um label primeiro de bem-vindos. Coloco lá o meu texto bem-vindo. E vou mudar algumas propriedades. Por exemplo, vou mudar a cor do texto, que é a propriedade Font Color. Colocar white para ficar branquinho. O back color, que é a cor do fundo, eu vou mudar uma propriedade também. Vou colocar, sei lá, highlight. Ficou mais ou menos. Aí agora eu vou mudar a minha fonte e o tamanho dela. Eu clico ali na propriedade fonte, nos 3 pontinhos, e escolho a fonte que eu quero. Eu escolhi a Mistral para combinar um pouquinho lá com o Hakuna Matata que está escrito lá. E ficou mais ou menos assim. Vou ajustar aqui na tela, dar uma ajustadinha, salvar. Tá bom aí. Já tá ficando mais ou menos como eu quero. Agora, o mais legal é colocar um som, para quando ele executar, ele mostrar o som, tocar uma musiquinha. Então, eu vou ali no meu Toolbox, para isso a gente vai utilizar um componente do Windows Media Player. Então, eu vou no Toolbox, na aba que eu quero, escolho lá com componentes e marco a opção Windows Media Player. Quando eu escolho essa opção,
ele vai adicionar para mim duas referências no meu projeto. Clico lá no meu player e arrasto ele na tela só para ele adicionar as referências. A gente nem vai utilizar esse player, tá? Olha lá, criou a XLWMP e a WMP, né, do Windows Media Player. Agora a gente vai lá para o código, colocar a nossa codificação lá para usar essa biblioteca. Então, a primeira coisa que eu vou colocar é uma referência using wmplib, ponto e vírgula, e depois eu vou fazer uma instância, né, criar um objeto do Windows Media Player. Vou chamar de meu player. Eu vou instanciar ele. Como a gente está trabalhando com orientação a objetos, eu vou criar um método agora que vai chamar o meu player, tá? Vou chamar esse método de inicia player, tá? Abro e fecho parênteses, abro chaves. E o que esse inicia player faz? Eu vou passar para ele a URL, né, do som que eu quero ter que ele toque. Colocar lá. Como eu vou usar caminho relativo, eu coloco o arroba, senão eu tenho que usar duas barras lá no caminho, tá? Então, o meu tá em users, Jane, Hakuna Matata. Deixa eu ver como que eu escrevi isso aqui. Eu vou copiar ali, né, porque é mais fácil. Isso, ponto e vírgula. E depois eu vou dar um play, né? Vou iniciar esse meu player. Então, eu coloco lá o nome do meu player, .controls.play, ponto e vírgula. Aí eu executo o meu projeto. Antes eu tenho que fazer uma chamada lá para o método que eu criei, o inicia player. Vamos rodar lá. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Bom, então agora eu vou tirar esse componente aqui da tela, porque na verdade nós não estamos utilizando ele para nada. Só coloquei ele aí mais para ficar mais fácil para importar as referências, tá? Aí agora o que a gente vai fazer? Vamos deixar esse formulário transparente. Vamos deixar esse formulário transparente, né? Desaparecer na tela. Então eu vou criar um método aqui chamado desaparece, do tipo void, né, que é vazio, sem nenhum parâmetro, não vai retornar nada esse nosso método. Chamado void desaparece, abre e fecha parênteses, abro chaves. E dentro desse método eu vou colocar a minha ação. Mas para eu colocar essa ação aí, eu preciso utilizar um timer que vai controlar o tempo de exibição do formulário na tela. Então eu coloco lá na minha toolbox o componente timer, coloco o componente na tela. Quando eu coloco esse componente, ele não aparece em si no formulário, mas ele aparece na barra de baixo lá o componente. Posso mudar o nome dele, o intervalo, que é o tempo que ele vai ficar controlando, né? Então eu coloquei ali o enable true, deixei o intervalo de 100 mesmo. E é isso. Agora a gente vai programar esse timer, tá? Vamos colocar um evento nele, né, o timer tick. Então, vou voltar lá no código, não vou colocar nada por enquanto, e vou gerar o evento de forma automática, que é mais fácil. Dou um duplo clique lá no timer, ele vai gerar para mim lá o evento timer underline tick, né, o nome do seu componente. Vou criar uma variável que vai controlar esse efeito, tá? Se estiver ativo ainda o formulário, ou seja, se estiver visível na tela, eu vou começar a diminuir a opacidade do meu formulário. Então, eu coloco this.opacity menos igual, né, que é o decremento, 0.01D, para ele ir diminuindo de 1 em 1, tá? Se você quiser que ele diminua mais lentamente ou mais rápido, é só mudar o valor. Aí depois eu vou verificar. Se o meu formulário já está com opacidade igual a 0,
eu vou fazer algumas coisas aqui, né? Primeiro eu vou mudar a minha variável de ativo para false, porque ele já está totalmente invisível. A seguir, eu vou colocar o meu timer como enable, igual a false, né? Vou desativar o meu contador, meu timer. Depois, vou fazer uma instância do formulário de login, ou seja, quando o formulário, né, o splash screen estiver totalmente diferente, ele vai mostrar outro formulário. Então, estou fazendo uma instância lá do formulário login e vou dar um ponto show para que ele seja carregado na tela, tá? Para que ele fique visível na tela. O próximo passo é desativar a música, né? Fazer a música parar de tocar. Então, eu vou colocar o meu player.controls.stop, parou de tocar a música. E agora eu vou ocultar o formulário do Splash, porque apesar dele estar visível, estar invisível, ele ainda está presente, né, na minha tela. Então, eu vou ocultar ele, tá? Esses são os passos que eu vou colocar dentro do meu time. Então, no método desaparece, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar lá o evento no meu componente. Então, eu vou colocar o nome do meu componente, que é timer1.tick, e vou adicionar um novo evento nele, que é o splash timer underline tick, né? Para ele disparar o evento, tá? Depois eu vou ativar esse splash timer e definir a opacidade do formulário. Então vamos lá, fazer a adição do novo evento. Eu coloco o nome do meu componente, .tick, mais igual new event handler, time1 underline tick, ponto e vírgula. Aí agora eu vou ativar o meu timer. Então é timer1.enable igual a true. E depois eu vou definir a opacidade do formulário como 100%. Então, coloco this.opacity igual a 1. Próximo passo é fazer a chamada do método no construtor. Então, coloco lá desaparece e é só executar. Vamos ver. E é isso aí. Tá sem som, porque eu gravei o vídeo sem áudio e coloquei a narração depois, tá bom? É isso aí, espero que tenham gostado. Até mais, um abraço.